Amigas, amigos, olá. Vamos conversar um pouco sobre a chamada bomba dólar. Bomba dólar é uma expressão criada pelo economista Hernani Teixeira Torres Filho para designar o uso pelos Estados Unidos do dólar como um recurso de pressão geopolítica contra outros países. Isso já foi utilizado, por exemplo, contra o Irã, contra a Venezuela, contra Cuba e de uma maneira mais forte contra a Rússia mais recentemente. Para nós entendermos o funcionamento dessa chamada bomba dólar, nós precisamos entender duas coisinhas lá do passado. Primeira e muito importante, a Conferência de Bretton Woods de 1945. Nessa conferência nós temos o estabelecimento de três coisinhas muito importantes. Primeiro, o padrão ouro-dólar. Até então, e desde o século XIX, vigia de maneira mais ou menos adequada o chamado padrão ouro. Por padrão ouro, nós entendemos que a moeda que está em circulação não tem valor em si. Quem tem valor é o ouro guardado no tesouro dos países. A moeda representa este valor. Depois da Segunda Guerra Mundial, entretanto, é estabelecido um novo padrão monetário mundial, o padrão ouro-dólar. Através deste padrão, os Estados Unidos passariam a lastrear a sua moeda em ouro, enquanto os outros países do mundo teriam dólares para lastrear as suas próprias moedas. Então o dólar passa a ser reserva internacional mundial. Gente, esse padrão ouro-dólar vai ser encerrado em 1971. O dólar passa a flutuar livremente frente ao ouro, não há mais uma referência fixa de valor entre o ouro e o dólar a partir de 1971. Entretanto, a principal forma de os países no mundo manterem reservas internacionais é através do dólar, mesmo a partir de 1971 e até na atualidade. Além disso, nessa mesma conferência de Bretton Woods, são criados o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que regularizam fluxos de investimentos, fluxos financeiros mundiais e em qual moeda a partir de agora? Em dólar. Então o dólar passa a ser a principal moeda internacional mundial a partir da Conferência de Bretton Woods. O primeiro dado muito importante para nós entendermos a bomba dólar. Mas tem um segundo dado super importante, o sistema SWIFT. Como os bancos fazem o pagamento internacional? Como o dinheiro sai de um banco público ou privado de um país e chega a outro banco? Em 1973, os bancos no mundo resolveram este problema criando uma cooperativa bancária, uma cooperativa formada por bancos chamada SWIFT, com mais de 11 mil instituições financeiras de mais de 200 países. O que o SWIFT faz, então? Viabiliza estas transações, padronização para transações financeiras. O SWIFT faz transferências internacionais, remessas, cartas de crédito, negociação de câmbio, sendo que o SWIFT, desde 1973, passa a ter ganhos tecnológicos de segurança, com criptografia de ponta a ponta, semelhante, por exemplo, à ideia do WhatsApp, né? Criptografia de um lado e de outro, né? Monitoramento constante das transações e assim sucessivamente. Então nós temos uma informação, Bretton Woods. Bretton Woods, o dólar se torna a principal moeda internacional mundial. Segundo, sistema SWIFT. Sistema SWIFT, cooperativa de bancos. É uma entidade privada, uma cooperativa de bancos, sediado na Bélgica a partir de 1973, para viabilizar essas transações financeiras mundiais. Se está na Bélgica, está sob jurisdição da Bélgica ou, na atualidade, da União Europeia. Mas aí aparece uma peculiaridade. A partir do 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos passaram a fazer mais pressão para ter acesso à informação ou mesmo controle sobre o sistema SWIFT. E o que tem a ver o 11 de setembro, os atentados às Torres Gêmeas, com o sistema SWIFT? Ora, o atentado envolveu a movimentação de dinheiro. Não se faz um atentado dessa envergadura sem muito dinheiro. De onde veio o dinheiro? Como rastrear esse dinheiro? Acesso às informações do sistema SWIFT viabilizariam o encontro dessas fontes de financiamento do terrorismo. Mas há um problema. O sistema SWIFT está lá na Bélgica. Como é que o governo americano pode acessar essas informações? Este processo de acesso às informações e eventual controle pelos Estados Unidos
foi facilitado pela ideologia da guerra ao terror. Os Estados Unidos, coitadinhos, foram atacados pelos terroristas malvadões e agora os Estados Unidos precisam do acesso a essas informações. Não apenas a ideologia, mas uma questão de ordem mais prática, assimetrias de poder. Os Estados Unidos buscavam nos anos 2000, assim como nos anos 1990, hegemonia mundial, se manifestar como única potência mundial, potência hegemônica mundial. E ainda mais, o processo de globalização e o chamado meio técnico científico informacional. Desde os anos 1990, muitas etapas do sistema SWIFT passavam pelo território americano ou por recursos utilizados, em termos tecnológicos, pelos Estados Unidos. Consequentemente, o governo americano passa a ter acesso às informações do sistema SWIFT e ter um crescente controle sobre esse sistema. Pode, portanto, a partir dos anos 2000 e 2010, começar a utilizar o sistema SWIFT como uma arma contra os outros países do mundo. Uma arma como? Ora, as transações interbancárias são em dólar e através do sistema SWIFT, agora sob influência e controle dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem apagar países e empresas do sistema SWIFT. Vamos imaginar que você queira fazer uma transação via Pix, de você para uma outra pessoa. Então, é simples, é só você localizar a outra pessoa, que também está registrada no Pix, através do seu telefone celular, do seu CPF, do seu e-mail. Mas e se alguém apagou o e-mail, o telefone celular, né, o CPF dessa pessoa do sistema Pix? Então, a pessoa existe, mas a pessoa até tem CPF, tem telefone celular, tem e-mail, mas no sistema Pix, esta pessoa foi apagada. Então você não consegue fazer a transação. Agora troca sistema Pix por sistema SWIFT, tudo bem? E daí os Estados Unidos podem apagar o registro de países e empresas no sistema SWIFT. É o que ele vai fazer a partir dos anos 2000 e 2010. Quais são as primeiras experiências americanas do uso dessa bomba dólar, com o dólar como moeda internacional e com o sistema SWIFT sob controle americano? Cuba. Sempre Cuba é o primeiro atacado, na verdade. Nós temos aqui a notícia do jornal Grama: 280,2 milhões de dólares poderiam ter beneficiado Cuba, mas não beneficiaram na medida em que o sistema financeiro cubano foi apagado. O Irã, segundo o G1, quem é afetado pelas sanções dos Estados Unidos impõe ao Irã, e ainda segundo o Brasil de Fato, como o bloqueio imposto pelos Estados Unidos afeta a vida dos venezuelanos. Agora, lembra de uma coisa, não era por causa do terrorismo internacional, 11 de setembro? O que Cuba, Irã e Venezuela têm a ver com o terrorismo internacional? Acertaram absolutamente nada, nada. Portanto, é apenas um recurso com o qual os Estados Unidos conseguem se impor contra outros países adversários competitivos frente às necessidades americanas. Mas daí vem o ápice da bomba dólar na relação Estados Unidos-Rússia a partir dos episódios de ocupação territorial da Rússia sobre a Ucrânia em 2022. Já em fevereiro de 2022, 7 bancos russos, incluindo o Cyberbank, o VTB Bank, foram retirados, apagados do sistema SWIFT. Os Estados Unidos passaram a ter controle, congelamento, na verdade, sobre os ativos russos do Banco Central da Rússia em dólar. Em março de 2022, novas sanções, agora contra o Alfa Bank e contra o Gazprom Bank. Gazprom é a empresa de petróleo e gás estatal, é a Petrobras da Rússia, é a gigante de petróleo e gás mundial. E a Gazprom tem um banco que facilita essas transações comerciais da Rússia com os outros países compradores de petróleo e gás. Este banco da Gazprom foi apagado do sistema SWIFT. E ainda outras instituições entrando a partir de junho, julho de 2022. E, portanto, aquelas experiências de bomba dólar que os Estados Unidos começaram a fazer nos anos 2000 e 2010 ganharam contornos muito maiores contra a Rússia. Entretanto, essa bomba dólar tem limites, e há quem diga que esse tiro saiu pela culatra. Quais são os limites da bomba dólar?
Qual é a resposta russa, a resposta mundial contra esta bomba dólar? A Rússia, primeiro, reservas internacionais em ouro desde 2014. Então, os Estados Unidos congelaram em 2022 as reservas internacionais russas em dólar, graças ao dólar ser moeda mundial e haver o sistema SWIFT. Só que a Rússia já tinha crescentemente reservas físicas, materiais, em ouro no seu Banco Central. Mais, aumento do comércio com países que não seguem as sanções. As sanções americanas e europeias contra a Rússia, sim, mas a Rússia então buscou aumentar o seu comércio com países que não seguem essas sanções. Enquanto eu cito esses países ou regiões, lembrem-se da ideia de que a Rússia está isolada no cenário internacional mundial. A Rússia aumentou a sua atividade comercial com China, Índia, países no continente africano e na América Latina, inclusive o Brasil. Agora, qual é a ideia de isolamento da Rússia, hein? Na medida em que ela só tem atividade comercial limitada com Austrália, Nova Zelândia, Japão, países da União Europeia, Estados Unidos e Canadá. Claro, é um peso muito grande na economia mundial, mas é uma quantidade muito pequena de países que, de fato, fazem restrições de comércio com a Rússia. E ainda mais, criação do sistema próprio de pagamento da Rússia. A Rússia, então, está fora do sistema SWIFT? Sim. Então, ela criou o SPFS, que cumpre a mesma função de pagamento interbancário. Claro, hoje com muito menor quantidade de países e instituições no SPFS comparativamente ao SWIFT, mas é um sistema de pagamentos também que a Rússia pode utilizar com os países com os quais ela faz atividade comercial. Não é só a Rússia que fez isso. A China também criou seus cenários alternativos frente a uma ameaça americana através do uso do dólar. Criação do sistema próprio de pagamento bancário. Você tem o SWIFT belga, você tem o SPFS russo, tem o CIPS da China. E em 2020, um recurso facilitador dessas transações interbancárias e comerciais da China, a China criou o i-renminbi, a moeda eletrônica chinesa que pode ser facilmente gerenciada através do seu sistema de pagamento interbancário. Não só a China, outros países no mundo também buscaram isto. Nós temos as iniciativas, isto não está concretizado, as iniciativas de criação da moeda SUR, o que seria uma moeda de pagamento interbancário, uma moeda de comércio entre os países do Mercosul. Entre os países BRICS, a iniciativa de criação, insisto, ainda não foi criado, pode vir a ser criada a moeda R5, uma moeda também de pagamento interbancário e de comércio entre estes países. Além disso, o mundo busca reservas internacionais alternativas ao dólar, não apenas ouro, como a Rússia faz, mas renminbi chinês, yuan, euro, uma cesta maior de moedas e bens, recursos materiais como o ouro, que podem dar uma segurança maior ao país frente às iniciativas americanas de uso do dólar como arma geopolítica. Isto é uma realidade, mas ainda há uma força muito grande do dólar no cenário mundial. Vejam, por exemplo, segundo o nosso gráfico do FMI, composição por moedas, a participação de moedas não tradicionais nas reservas cambiais mundiais que cresceu nos últimos anos. Em 1999, o dólar representava 70% das reservas cambiais de países no mundo, mais de 70%, mas caiu até 2021 para 59%. E esta queda tende a ser mais acentuada a partir de 2022 e 2023, devido a este uso intenso do dólar como forma de pressão contra os outros países. É isso. Eu queria passar para vocês, nesta breve apresentação, a ideia de bomba dólar que a gente tem na atualidade, utilizada mais fortemente contra a Rússia desde 2023. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, alguma crítica em relação a essa apresentação, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.